Olá pessoal, mais um Programação e Reação, hoje 16 de novembro, esta quinta-feira pós-feriado, feriadão de ontem, 15 de novembro. Hoje é Dia Internacional da Tolerância, para você tolerar seus amigos, seus funcionários, seus superiores. Também Dia Nacional do Eletricitário, parabéns para essa categoria. E Dia do Policial Federal, Polícia Federal hoje que está prendendo muita gente, mandando muita gente para a cadeia aí, os ladrões da República, né? Bom, hoje para fazer o programa temos aqui o Dr. Paulo Eduardo Costa, né? Que é presidente do Instituto Histórico Geográfico São Vicente, também é secretário de Cultura adjunto de São Vicente. E também Luciano Batista, comentarista aqui da nossa doação e reação na TV Com, né? Mas vou falar primeiro das notícias. A Alckmin entrega novo trecho da rodovia Padre Manuel de Nóbrega, em São Vicente. A faixa possui 18 quilômetros de extensão no sentido do litoral sul. Luciano Batista, que também andou reclamando na época sobre isso aí, vai comentar bastante com a gente também. Bebê a ser resgatado por idosa após ficar 2 dias abandonado em São Paulo. Prefeito Dória está bravo. Não reclamem, trabalha, diz Dória, após demitir prefeito regional que se queixou de falta de recurso para enchentes. O Dória, quando o pessoal pega no pé dele também, ele dá os seus, né? Antiga lei trabalhista impedia de criar novos empregos, segundo o presidente Temer, né? Para discutir essas e outras questões, vamos começar hoje pela direita, né, dia 16 de novembro, nesta quinta-feira ensolarada aqui na Baixada Santista. Vamos começar pelo Paulo Eduardo Costa. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, é sempre um prazer estar aqui falando com nossos ouvintes, nossos telespectadores. Esse comentário do Dória, hoje pela manhã, curiosamente, eu peguei Uber, meu carro deu um problema, eu tive que pegar Uber, e o motorista estava comentando comigo, e perguntou a minha opinião, achei até engraçado, e eu vou até externar ela novamente aqui. Embora eu ache que o homem público, e o Luciano há de concordar comigo, o cara quando está num cargo público, ele tem que ter criatividade, ele tem que fazer das tripas coração para tentar fazer, mesmo sem recursos, o melhor, eu acho que o Dória exagerou na medida, né? Demitir o subprefeito da regional é um exagero. Talvez fosse o caso dele chamar ali o subprefeito e dizer, olha amigo, nós temos aqui que ter criatividade, a gente sabe que não há recursos, aliás não há recursos praticamente em lugar nenhum, o país está quebrado, a gente sabe disso, os orçamentos estão todos furados, há uma ficção, né? O Luciano, muito propriamente, o ano passado, eu lembro num programa nosso, ele mostrava aqui claramente a ficção que é o orçamento da cidade de São Vicente, por exemplo, o que era o orçamento, e a gente lembra disso perfeitamente bem. Então a gente entende que há dificuldade, mas o Dória está exagerando, né? Eu acho que o Dória está se sentindo, aí me perdoe o prefeito Dória se ele não gosta da minha opinião, ele está se sentindo muito imperador, muito rei, muito poderoso. Nós temos que tentar entender o que acontece e tentar encontrar soluções. Claro que não foi feliz o subprefeito em dizer que fazer críticas tão contundentes, até porque ele teria que ter um pouquinho de criatividade para tentar encontrar pontuais soluções. Mas que houve exagero, houve sim. Luciano Batista, o Dória que promete até dezembro reduzir 80% dos buracos em São Paulo. E após o carnaval, São Paulo não vai ter mais buracos. Apenas aqueles pontuais que foram surgindo, que logicamente o prefeito não tem o varinha de condão para evitar que surjam novos buracos. Mas ele falou que até março não vai ter mais. E também prometeu comida de astronauta, proteínas de alimentos do CEAGESP, alimentos que de uma certa maneira seriam jogados fora para dar para moradores de rua. E agora demite o secretário, porque o secretário teve uma opinião que não há verba para acabar com as enchentes no bairro que ele estava comandando lá em São Paulo. Exagero, né? Baita exagero do Dória fazer isso. Na verdade, o que aconteceu, né? O subprefeito lá, numa reunião com os moradores, explicou que teria enchente o ano que vem porque não tinha recurso para fazer as obras necessárias. Limpeza, na verdade, limpeza. E a prefeitura esse ano usou do que tinha à sua disposição de orçamento, usou só 18%. E nós estamos em novembro, deixou de usar até essa data 82% do seu orçamento. Então há uma falha sim orçamentária. E o subprefeito não poderia, numa reunião com os moradores daquele local, mentir. Ele falou a verdade, olha, está faltando aqui, não usamos orçamento e tem que limpar e tal. E o Dória não aceita críticas, né? Isso é uma coisa até antidemocrática, né? Não aceitou a crítica e demitiu o terceiro assessor que ele demite aí nos últimos 2 meses, né? Já demitiu 3, porque fizeram algo que não agradou como diz o Paulo, o imperador Dória, né? Eu acho que não é por aí o caminho, acho que ele tem que... não havia outra solução para o subprefeito, senão a falar a verdade aos moradores.
Se ele mentisse para os moradores, ficaria muito mais chato. Aí ele poderia ser demitido porque estava mentindo para os moradores. Como ele estava falando a verdade, e que ia procurar uma... E, aliás, ele fala, nessa reunião, ele fala que se não tomar as providências, vai ter enchente em janeiro. E que nós vamos tentar achar uma solução. Então, ficou claro que há uma falha. Mas precisa corrigir a falha. Demitir o cara, exagero. Bom, Justiça diz que hoje o prefeito de Pedro Gouveia escreve um artigo na Tribuna, São Vicente no caminho certo, dizendo as realizações, que falta muita coisa ainda e tal, né? Mas a Justiça diz que o reajuste do IPTU em São Vicente deve ser igual para todos, né? Então, o pessoal questiona o aumento diferenciado por munícipes, né? Então, o polêmico aumento do imposto territorial, predial e territorial urbano de São Vicente, em 2018, virou uma batalha jurídica. Em despacho de ação direta de inconstitucionalidade, indicada pelo PSOL, o desembargador Ferreira Rodrigues do Tribunal de São Paulo de Justiça determinou o reajuste deve ser igual para todos os munícipes. E aí, Paulo, essa questão aí é polêmica, né? Verdadeiramente, houve talvez um pequeno equívoco. O que deveria ter sido feito na cidade seria talvez uma correção da planta genérica de valores. Seria o valor venal dos imóveis eles que lastreiam efetivamente o IPTU. Então, talvez o projeto tenha que ser um pouquinho mais amplo. É que diante da ausência de arrecadação e da defasagem, da divergência existente entre umas propriedades e outras, né, uns pagando um IPTU altíssimo e outros pagando um IPTU baixíssimo, então o prefeito tentou generalizar de maneira mais simplista, né? Só que essa maneira mais simplista implicou nesse pequeno contratempo, que foi justamente de dar isonomia, né? Então talvez o prefeito tenha que aí efetivamente fazer um reajuste linear, conforme determinou o desembargador, até porque a decisão judicial não se discute, se cumpre, né? E efetivamente então aí entrar com um projeto novo de readequação da planta genérica de valores na cidade para poder adequar efetivamente quem terá direito, ou quem pagará mais, ou quem pagará menos, e assim por diante. Eu sei que lá na Ilha Porchá o IPTU é o mais caro da cidade, isso não tenha dúvida. A gente paga realmente uma fortuna pelo IPTU, mas também tem serviços, tem atendimento, a ilha está bem cuidada, não estava abandonada como era, por exemplo, na gestão anterior. Tá? Agora, pelo menos, a gente vê luz no fim do túnel. Agora, há muito que se comentar em torno disso, e eu acho que o prefeito vai ter que fazer, sim, uma readequação nessa planta genérica de valores com relação ao valor venal. Quer dizer, o pessoal da Ilha Porchá respirou aliviado aí que não vai ter os 15% de aumento, que o IPTU já é alto lá, então ele tem que realinhar a questão, porque tem lugares que estão pagando menos e lugares que estão pagando muito alto. O que está acontecendo na cidade, Eduardo, e o Luciano deve concordar comigo, é um alto índice de inadimplência, porque, na verdade, quando o imposto sobe muito e a arrecadação cai, o ser humano não consegue pagar, né? E minimamente ele vai pensar no quê? Ele vai pensar em pagar a luz, ele vai pagar a água, ele vai pagar o necessário para ele, o telefone dele para ele poder se comunicar e hoje até, efetivamente, uma internet, né? Então, o IPTU para ele, evidentemente que o IPTU é o que custeia a taxa de recolhimento de lixo, a taxa de iluminação urbana, a taxa de varredura, a guarda municipal, o IPTU sustenta o hospital municipal. Então, é importante também pagar o IPTU como manda o figurino. É que as pessoas, no seu precário entendimento, se eu não pagar a luz, eles me cortam. Se eu não pagar a água, eles me cortam. Se eu não pagar IPTU, eu vou ter uma ação de execução ou uma penhora de bens. Vai demorar uns 2, 3, 4, 5 anos. Então tem gente agora que está evoluindo. Eu entendo, particularmente, que se houver um aumento nesse nível de 15%, se a taxa de inadimplemento já é alta, ela vai aumentar muito mais, né? E aí não é interesse, talvez, da prefeitura ter uma prefeitura inchada. Então eu entendo que o prefeito sempre encontra soluções pontuais e vai encontrar uma solução pontual para esse problema que remete efetivamente numa readequação do valor venal pela planta genérica da cidade, que tem que ser adequada, porque o argumento usado para os 15% efetivamente era dizer que havia uma discrepância entre um e outro. Então, a intenção, a princípio, seria aplicar um aumento de 15%, onde se cobra muito pouco, e um aumento menor, apenas corrigindo a inflação, onde o valor já está nivelado. É só por isso. Senhor Batista, a questão do IPTU aí. Foi um gol contra. Né? Um gol contra porque... Primeiro porque não souberam explicar com clareza o que estava acontecendo. O aumento de 15%, é o que você falou, o aumento de 15%. Que aumento de 15%? Não é um aumento de 15%. É um aumento de até 15%. Então, isso é o que foi aprovado. Não é possível fazer as coisas assim. Era necessário fazer uma atualização da planta genérica de valores. Esse era o caminho correto.
você faz a atualização da planta para corrigir as distorções. Existem distorções? Claro que existe. Existem áreas gigantescas que pagam mais ou menos, existem áreas em pontos da cidade que pagam mais e não recebem serviços. Então, há uma distorção histórica, antiga na cidade. Então, era esse o caminho, fazer uma atualização da planta genérica de valores. Esse é o caminho. Agora, também acho que as pessoas também deixam de pagar o seu imposto. A pessoa paga o imposto. Uma vez eu fui vereador na cidade por 2 mandatos e eu fiz um levantamento da inadimplência e tal. E eu percebi que nos bairros mais afastados da ilha não havia inadimplência tão alta como havia em outros bairros. Por quê? Porque quando a população recebe os serviços, ela acaba pagando. Pô, o sujeito, olha, o caminhão de lixo está passando aqui, está recolhendo lixo, a rua está asfaltada, não tem buraco. Então, aqui o centro comunitário está funcionando, está tendo eventos esportivos aqui, está acontecendo coisa na cidade. Então, isso cria um clima positivo. Quando você tem esse clima positivo, a inadimplência também cai. É óbvio que quando o Paulo falou corretamente, o cara, entre pagar a conta de luz que corta em 2 meses e o IPTU que leva 10 anos uma ação para execução final, então o cara vai acabar deixando de pagar o IPTU. Mas uma parcela da população acaba deixando de pagar porque não vê a prestação do serviço. Essa inadimplência existe também o cara que não paga, mesmo tendo dinheiro, porque ele não vê prestação. Existe. Porque a inadimplência em São Vicente, em Santos, em qualquer cidade do Brasil, ela tem um índice histórico. Se você pegar, levantar... 12%. Você vai pegar... os caras acabam exagerando, diz que a inadimplência está lá em cima e tal. Mas a inadimplência, numa cidade, ela tem uma média anual. Que ele vai mostrando. O que tem que fazer? Tem que melhorar a prestação de serviço, tem que melhorar a cobrança, tem que melhorar a atuação de secretarias que são de arrecadação. Por exemplo, Secretaria de Comércio. A Secretaria de Comércio é uma secretaria que arrecada. Então tem que ter uma fiscalização para manter esse dia. A Secretaria de Obras e Meio Ambiente é uma secretaria que arrecada. E as secretarias que só prestam serviço, tem que melhorar a prestação de serviço. Quem é que só presta serviço? A educação, a saúde, a cultura, presta entretenimento, o turismo, o esporte. Então tem que haver esse equilíbrio também. Não adianta só jogar, aumenta o IPTU. É uma solução muito prática. Então você vê, por exemplo, que Cubatão aumentou em 1, alguma coisa, não lembro agora, foi o índice, foi o IGPM que usou, foi 1,83, 1,86, uma coisa assim. Algumas cidades aqui no nosso entorno, Praia Grande também usou, Santos aumentou mais, Santos aumentou 3%. Mas as cidades aqui no entorno, Itanhaém, aumentaram sempre 1, alguma coisa. Então, quando você tem o problema que aumentou a planta genérica e valorizou demais alguns lugares, depois com a queda do pré-sal, tem lugares que o IPTU está mais caro assim, do que vale o imóvel mesmo. Fizeram errado, porque aumentaram em cima de uma expectativa do pré-sal. Isso não podia ter feito. Era aquela época que você ia na praia e tirava o petróleo a gasolina do mar. Você pegava a gasolina do mar, parava o carro na praia e enchia o tanque lá. Então, nessa época que você estava aí aumentaram demais. Aí, por exemplo, quando o cara aumenta 3%, dá um impacto, porque às vezes ele já foi penalizado com um aumento que era uma expectativa de futuro. Sim. Então, né? Eu vou falar uma coisa aqui, talvez até algumas pessoas fiquem chateadas, mas assim, o que tem que fazer? Não é normal um terreno na principal avenida da Continental, Ulisses Guimarães, tem um valor de venda altíssimo, um terreno custa 10 por 30, custa 300 mil, e no IPTU está 10 mil. Isso está errado. Eu não sou contra ninguém que tem um terreno na Ulisses Guimarães, ou na Rua 13, não importa qual é a rua. Só que tem que haver um equilíbrio das contas. Então, o administrador não gosta de falar isso, né? Porque, você está falando aí, você tem que fazer média. Eu não sou padeiro. Eu nem sei, eu sou só consumidor de pão. Eu gosto de pão de cará, broa, pão de milho, mas assim, não dá para me fazer pão, que eu não sei fazer. Não sei fazer média. Então, o sujeito que tem um terreno que vende por 300, 400 mil ali na Ulisses Guimarães, ele não pode recolher o ITB em cima de 10 mil. Porque ele, na verdade, se está errado, e está errado, você disse hoje é dia da Polícia Federal, a polícia está prendendo quem está roubando o país, está prendendo quem está roubando o país. Não é errado roubar o país? É errado roubar o país? É errado roubar o país. E é certo roubar a prefeitura? Qualquer que seja a pessoa, não é certo. Então as pessoas têm que compreender que tem que haver. Então a foto do satélite, não há como brigar. O sujeito tinha uma casa no terreno lá. Tem um terreno 10 por 30, tem um imóvel de 100 metros quadrados. Maravilha, ele está pagando o imposto sobre 100 metros quadrados. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Aí o sujeito vai lá e constrói mais 3 casas aqui. Aumenta para 400 metros quadrados. A planta genérica, a foto do satélite vai identificar isso.
Aí o cara fala assim, né? Pô, Luciano, mas eu não posso pagar, não pode pagar, como é que construir umas 3 casas? Me explica essa matemática. Mas aquela senhora que mora do lado, aquela aposentada que mora na casinha de 100 metros quadrados, ou de 50 metros quadrados, ou de 30 metros quadrados, essa tem que pagar corretamente. Essa tem que pagar corretamente. O sujeito que construiu, que invadiu, que construiu, que fez garagem, fez um sobrado para cima, tem um monte lá. E não é lá só lá não, em vários bairros. Então é isso aqui, só se corrige com a foto do satélite. Então, quando o prefeito, e eu estou falando com todo respeito aqui, eu torço demais para São Vicente dar certo, porque eu moro lá, eu não posso torcer para ninguém dar errado, né? Seria uma loucura. A eleição acabou em outubro de 2016. Então, nós temos que torcer e trabalhar para dar certo. Você falou eu recebi ontem um e-mail que o governador vinha hoje, às 10 da manhã, se não me falha a memória, eu não li a matéria aí, mas que ele vinha inaugurar esse trecho da Palestieta, da Padre Manuel da Nóbrega. Ótimo! Isso é uma coisa importante para a cidade, uma boa notícia. 18 quilômetros de estrada nova, mais uma pista, lá, maravilha. Então a gente tem que torcer para que a cidade suba. Agora aqui fizeram uma coisa que ia dar problema, Paulo. Porque como é que você vai dizer aonde que vai ter o aumento de até 15%? Aonde vai ter esse aumento? No quarentenário? Por que no quarentenário? Por que no Jockey? Por quê? Então não dá para fazer assim. A foto, ela é inquestionável. É sujeito, né? Olha, eu passei a 200 km por hora no radar, fui fotografado. Fui fotografado, amigo? Como é que tu vai alegar, né? Então, assim, a foto vai mostrar. O cara que pagava R$60 por mês e mora numa casa de 70 metros quadrados, ele vai continuar pagando, ele vai ter um aumento inflacionário. Agora, quem aumentou a casa em 3 vezes, ou 4, ou 5, evidentemente que tem que pagar aquilo que ele aumentou. É justiça tributária. Então, assim, nós não podemos achar que é legal. É aquele negócio, né? O sujeito passa na estrada, nós estamos falando aqui da estrada. Eu vou fazer uma comparativa. O cara vai pelo acostamento, né? Todo mundo parado, porque está engarrafado, todo mundo na fila direitinho. Daqui a pouco vem um cara pelo acostamento, comendo, rasgando pelo acostamento, aí o colante no carro dele. Operação Lava Jato, eu sou a favor. Pô. Né? Acho que é assim, né? Tem que ter bom senso. Espera um pouquinho, eu vou ficar aqui, porque aqui está a fila, né? Esse é o correto, esse é o certo. Ninguém pode levar vantagem em nenhum tamanho, nem no governo municipal, estadual nem federal. Então nós temos que aprender que os exemplos eles têm que ser dados em casa, na escola, nas entidades, né, Paulo? Sim, na encenação. Todo mundo fizer direitinho, a gente vai ter um país melhor. Agora, não adianta o cara dar uma desperta. Eu construo lá 500 metros quadrados e quero pagar 50 metros quadrados. Eu sou esperto, eu sou o cara. Bom, lembrando você que você pode fazer perguntas para o Paulo Costa ou para o Luciano Batista usando 997115545 em forma de WhatsApp, né? Você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp, para o Paulo, para o Luciano Batista ou também para o telefone aqui da emissora, que é o 21 38 4677, né? Então você vai mandar perguntas, dúvidas ou sugestões para o programa, ou até mesmo críticas, né? Paulo, a antiga lei trabalhista impedia a criação de novos empregos, diz o presidente Michel Temer. O presidente afirmou em evento no Sebrae que o governo propôs a modernização da CLT para estimular o empreendedorismo. Sem mencionar alterações na Previdência, ele comentou a resistência às reformas que estão em vigor. Eu acho particularmente, aí também até como advogado, como jurista, não como advogado, mas como jurista, de que nós não podemos jogar a consolidação da lei do trabalho no lixo como se fosse uma brincadeira, né? Eu não vejo muita legitimidade nesse governo, com todo respeito ao presidente Michel Temer, eu não vejo muita legitimidade nesse governo tão impopular. Ele tem índice de impopularidade monstruoso. Tampouco vejo credibilidade no Congresso Nacional, diante de tantos escândalos acontecendo, a ponto de destruir de uma hora para outra a consolidação da lei do trabalho, que evidentemente pedia uma modernização. Eu não estou dizendo que elas são realmente uma bíblia. Elas precisam de moldes, mas precisaria de uma discussão mais ampla com a sociedade, uma conversa mais objetiva. Se a tendência do presidente Temer é facilitar a contratação, a demissão, o contrato de trabalho, eu entendo que é interessantíssimo, mas isso teria que ser sido discutido amplamente com a população. Da mesma maneira que eu não concordo com a reforma do INSS, com relação às aposentadorias. Então a gente está vendo um governo que parece que está assim, eu estou apagando a luz, então eu vou jogar todas as medidas impopulares possíveis e imagináveis, imaginando que tudo vai dar certo. E eu não, com toda sinceridade,
Concordo que algumas coisas têm que ser mudadas, não há dúvida, mas da forma que está acontecendo eu não concordo, não. Sim. Luciano Batista, essa alteração de lei trabalhista, como o Paulo falou, foram conquistadas durante anos também, algumas até um pouco irreais, um pouco complicadas, mas também rasgar tudo é meio complexo, né? É necessário sim uma revisão, porque hoje os empresários, quem tem um comércio, indústria, comércio, quem quer abrir um negócio novo, na hora que o cara se deparar, o que ele vai ter que fazer para contratar um funcionário, é mais fácil ele virar um funcionário, porque tantos direitos e garantias que os deveres ficaram para trás. Então, as pessoas, muita gente hoje, assim, arruma emprego, agora nem tanto porque nós estamos com 13 milhões de desempregados, então... Mas aqui existe uma baixa de contratação, o cara fala, vou contratar mais um funcionário, mas sem tanta lei trabalhista. Existe mesmo o sindicalista, como o Paulo falou, que a gente tem que respeitar todos os sindicalistas e tal, mas existe uma diminuição de contratação por causa disso, né? Porque, por exemplo, claro. Até os caras começam, por exemplo, que às vezes o funcionário vai lá, pede tanta coisa, mas só que teu patrão pagou tudo. Não, mas pede aí, o advogado fala, pede aí, porque se ele não tiver o papel guardado, ele vai pagar 2 vezes. Sim. Então, assim, e não tem uma má fé, né? De você, eu te acuso de uma coisa que você não fez, vai vir uma contra para minha pessoa, né? Agora o cara chega lá, o Luciano Batista, meu patrão, não pagou fundo de garantia, 13º, férias e tal. Aí você vai lá apresentar todos os recibos que você pagou. Não tem Não acontece nada. Não acontece nada com o funcionário. Eu acho que isso é uma coisa que muitos processos poderiam ser evitados com essa mentirada também. Agora, tem realmente patrão que não paga tudo errado e merece punição, né? Tem os dois lados da moeda, né? Mas eu acho que hoje, o sujeito tem um negócio lá, né? Então, em vez de ele contratar um novo empregado, que vai gerar um custo contábil para ele, ele pega no meio dos empregados, todo mundo faz um pouquinho mais de horas por dia, está de folga, não quer vir trabalhar na folga, eu te pago dobrado e tal. É mais barato o cara fazer isso do que abrir um novo emprego. Então, e hoje, inclusive, a rotatividade nas empresas, você pega aqui, por exemplo, aqui a Piracicabana aqui, que é um dos maiores empregadores aqui da nossa região, a rotatividade de motorista praticamente zerou. Antigamente você tinha uma rotatividade grande, mas como não tem emprego, né, há uma escassez de emprego, então o sujeito hoje, para largar um emprego com a carteira fechada, ele pensa hoje 10 vezes. E há um tempo atrás, não, cara, eu vou largar, eu pego o seguro-desemprego, fico 6 meses, vou curtir o verão. O cara geralmente chegava em outubro, Paulo, ele arrumava um jeito de semana de embora, ele ficava novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Aí em abril... Acabou o carnaval, ele arrumava outro. Carnaval, vou para Bahia, vou para Salvador, vou lá, então o cara ia se divertir. Quando ele voltar, bom, agora eu vou levar um currículo ali, alguém vai me arrumar um emprego. Tá cheio de emprego mesmo e tal, né? Então não está mais assim. Por que não está mais? Porque ao passar dos anos, o que eu acho que devia ter feito era ter sido feita uma discussão mais ampla, concordo com o Paulo, e ter sido feita uma atualização de item a item. Porque as leis, como a lei de crimes, por exemplo, o Código Penal, ele é muito antigo. Então, tem crimes que naquela época que fizeram o Código Penal, acho que é 1947, é isso? Acho que é 1947. Quando fizeram o Código Penal, naquela época os crimes tinham um modelo. Nós estamos em 2017 entrando na boca de 2018. Os crimes são outros. Né? O sujeito hoje anda com fuzil lá no Rio de Janeiro, no baile funk. Mas, pô, aí, como é que é porte legal de arma? Não é. Não pode você desarmou a população, né? Os caras de fuzil fica difícil. Né? Exatamente. Então, você teria que ter... Não, outro dia o Congresso aprovou. Olha, o cara que for pego com fuzil é crime hediondo. Mas pô, não é o fuzil só o problema. Tem uma série de questões. E os policiais sendo mortos aí, que nem louco. Tem que mudar a legislação. Quando mata o policial, está matando o Estado. Sim, está matando o povo de cada cidadão. Aí sim, então, não dá pra gente, e não se discute isso, porque lá em 1947 não tinha morte. Aliás, nos anos 70 não tinha morte policial. Um policial só com a roupa, sem nenhuma arma, era respeitado. Hoje o policial na viatura, os caras tiram na viatura. Isso é impensável. Isso em qualquer país. Uma viatura, imagina a gente, né? Exatamente. O policial agora sai de casa com roupa civil, com medo de sair com roupa. Quer dizer, o que deveria ser elevado e valorizado acaba sendo uma coisa que dá medo. Exatamente. É uma coisa impressionante. Mas tudo gera da falta de educação, né, Paulo? Da falta de educação de ensino. Eu acho que o país está descambando por um caminho que, se a gente não puxar as rédeas de novo e começar, é como o computador. Quando ele começa a fazer aquela confusão, você aperta o reset, ele recomeça normal. Eu acho que o Brasil está precisando apertar o reset. Porque a situação está crítica. Sim. O Brasil está precisando de um
Altcontridel. Isso. Sabe aquele Altcontridel? Eu estive na China, né, Paulo? Uma cidade pequena da China, com 1.380.000 pessoas. Aliás, honorável Ribeiro Filete, como foi China? Tudo bem? Então, mas eu nunca vi tanto guindaste, parecia que eu estava no Porto de Santos, na cidade, construções, tudo. E aí eu falei porque eles falam mandarim e é difícil você achar um chinês que fala inglês. Mas tem, lógico, tem esse pessoal que fala, ou esse pessoal de congresso, esse pessoal que fala. Aí eu perguntei pro cara, dá para sair com o celular na rua? Você pode sair tranquilo, aqui ninguém não tem roubo na cidade. Falei, mas é impossível? Não, não é impossível. É que a pena para um roubo a mão armada aqui é 10 anos. Só que 10 anos você morre na cadeia. Eu falei, por que eu morro? Porque é trabalho forçado, 12 horas por dia. No frio, você vai lá para a Mongólia, no frio. Aliás, está aí uma coisa que eu não entendo. Nós temos 600 mil presos no Brasil. 600 mil. Você tem noção o custo de 600 mil caras comendo, bebendo, dormindo e dando ônus? Porque não é só a alimentação, é a água do banho, é a água do banheiro, é o colchão, é a segurança, é médico, é a estrutura de transporte, 600 mil. Por que logo, então, vamos pensar objetivamente, criar uma lei dizendo, ó, vocês têm que trabalhar. Quem não trabalhar vai ficar com mais um tempo, mais um ônus. Parece que não é. Ao contrário, aqui tem a benefício da saidinha, aí você com um sexto da pena por bom comportamento, e começa aquela famosa história. Aí você já tem policial civil de menos. Aí o cara chega na cadeia e fala, eu tô com dor de dente. Você tem que, senão, não vai, eu vou fechar a cadeia, vai ter greve na cadeia. E você tem que chamar um policial civil para ir lá. O dentista fala, não vou atender ele sozinho. A dentista fala, vou atender com o policial do lado. Aí você pega o cara, algema, o cara leva o cara no dentista, acha o dentista que está trabalhando. O policial civil perdeu um dia. Certo? Nisso. Então, quer dizer, você tira muita gente, lógico, teria que ter, mas se pegar um sistema prisional, o dentista está dentro da cadeia, só que assim, é 10 anos de trabalho forçado, amigo. Se você matar, pena de morte. Você tirou a vida da pessoa, você vai morrer também. Não estou dizendo que seja certo, mas você diminui muito. E muita escola, muita educação, escola, de manhã à tarde, esporte e tal. Por isso que eles conseguiram, Filete, me perdoe dizer isso, embora não seja muito legal. Eu concordo. Matou, tem que morrer. É mais ou menos assim. Acabava com a confusão nesse país rapidamente. Garanto a você que não ia ter mais gente armada por aí. Até porque o Luiz Inácio, quando desarmou a população brasileira, queria criar aqui também um Estado bolivariano. A intenção é essa. Porque a população desarmada, ela não reage, né? Se você dá um golpe de Estado, a população vai ficar assistindo aquilo meio que atônita, porque não tem como se defender, né? Nós ainda que fazemos um curso de tiro, que temos lá o porte de arma, nós temos condição de nos defender no caso de um incidente qualquer. Mas a maioria da população brasileira está totalmente indefesa, na mão literalmente dos marginais, é natural que aconteça. E aí você não supre o Estado com estrutura. A Polícia Civil, a Polícia Militar, falta muita estrutura. Falta material bélico, falta armamento, falta viatura, falta proteção, falta até colete de proteção. Então a gente tem que pensar nisso com muita seriedade. Nós começamos a desarmar a população, mas não criamos instrumentos como é, por exemplo, os Estados Unidos ou como é a China, onde você esteve. Aliás, lá é diferente. Aliás, essa questão de desarmar a população, ela é engraçada, porque o referendo para dizer sim ou não à proibição da arma, ele não foi aprovado. Não podemos esquecer disso. E mesmo não sendo aprovado, as pessoas não estão podendo ter porte de arma. Olha o que nós estamos falando aqui nesse programa Ação e Reação hoje. Lembre-se disso. Foi feita a consulta à população brasileira e com todo o trabalho que o governo Lula fez na mídia, a população disse não ao desarmamento. Não esqueçam que o resultado foi esse. Ganhou, mas não levou. Porque se tivesse aprovado o desarmamento, uma filha de bandido entregando as armas. Nós estamos aqui entregando as armas. Então, ninguém viu isso. Então, não, é como a mulher que ofereceu. É como a mulher que ofereceu chá e café. Eu quero chá. Não, só tem café. Então, foi engraçado o que aconteceu no país. Acontece algumas coisas no país que passam em branco. Ninguém percebe o que aconteceu. Foi feita a consulta popular, a população disse não. Nós queremos que... Você disse não à proibição. Né? E mesmo assim as pessoas não conseguem tirar o porte de arma. O comerciante que vai lá preenche todos os quesitos legais, não tem nenhum processo, fez o curso de tiro, fez o exame na Polícia Federal, não consegue pegar arma. Nós vamos a um breve intervalo, continue ligando, passando o seu WhatsApp aqui com perguntas para o Paulo Eduardo Costa, para o Luciano Batista, e é muito rápido, já voltamos. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também
com um programa de atenção à saúde de idosos e pacientes crônicos. E com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 t's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. Quer ganhar uma bolsa de estudos da USA International? Fazer inglês sem pagar nada por um ano? Participe do sorteio no programa Ação e Reação, através do telefone 13 2138 4677. E responda qual a melhor escola de idiomas e intercâmbio que vai dar uma bolsa 100% de um ano para você. Mas atenção, somente quem participar durante o programa pelo telefone 13 2138 4677. Você não pode perder essa oportunidade. Uma promoção USA International.
APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação desta quinta-feira de calor senegalesa aqui na Baixada Santista. Muito sol para você que aí está emendando feriado, para você que está de folga pegando uma praia, andando, e para você que vai ver a nossa reprise às 23 horas, uma boa noite para você também. Estou aqui hoje com Luciano Batista e também Paulo Eduardo Costa, hoje no Dia Internacional para a Tolerância, no Dia do Eletricitário e no Dia do Policial Federal, né? Temos muitas perguntas aqui. A Jacirema, bem-vindo, Filete. Parabéns, deixou os programas gravados, inéditos, né? Então, fizemos aqui com a equipe da TV Com 2, 3 programas por dia para poder deixar um estoque de programas aqui durante a minha viagem para a China. A Lucélia de São Vicente participando do programa também, parabenizando Paulo Costa e Luciano Batista. E o Wilson da Vila Cascatinha, parabéns pelo programa, parabéns pela volta. Abraço aos convidados. Sempre votei no Luciano Batista, vai ser candidato de novo? E o Paulo Eduardo Costa, vai ser vereador e candidato em 2018? Não, Paulo Eduardo Costa claramente diz que não será candidato, não sou candidato a nada, sou apenas um homem público que gosta da cidade e trabalha para ela, apenas e tão somente. Vou manter-me presidente, sim, do Instituto Histórico Geográfico, se o prefeito assim entender, continuo como secretário de Cultura adjunto, trabalhando para São Vicente, mas candidatura nem pensar. E o Luciano Batista, o Wilson da Vila Cascatinha, mandando abraço. Um abraço ao Wilson, eu gostei da fala dele. Faltou só falar assim, né? Eu sou apenas um rapaz latino-americano. O Dória também não era candidato a nada. Não, mas um abraço ao Wilson, claro, sim, que o ano que vem tem eleição e meu nome está à disposição do partido para me ser candidato, né, a deputado, pré-candidato, né, para não cometer nenhum crime eleitoral aqui, a deputado o ano que vem, né? Tá certo. Bom, Filete, que comparação você faz com o governo chinês da cidade que você esteve e com o governo da cidade que estamos, em Santos? Uma pergunta interessante, Eduardo. Você Muriel teve lá. Boas. É interessante você contar para o telespectador a diferença que você encontrou lá, porque você teve cidades muito parecidas com Santos, inclusive, tecnicamente. Sim. Eu fui em Hong Kong, que não tem nada a ver com Santos, que era domínio inglês. Sim. E também em Macau, que é português. Aí sim, não tem uma coisa. Sim. Mas em Zhuhai, que eu fiquei lá, que é perto, essa de praia. Você olha, você vê Macau. Nós conversamos, você estava em Zhuhai, até conversamos pelo WhatsApp. Eles dão uma. Vamos supor, não é isso, eu não estou dizendo que é culpa do Pedro Gouveia, do Paulinho ou do Mourão, né? Mas eles dão um valor para a educação maior que o nosso, né? As escolas municipais, ali as escolas estaduais e federais são bem melhores que a nossa. Por exemplo, você pegar um hotel do Catar e você puser uma foto e um colégio chinês, talvez você confunda qual que é o hotel e qual é o colégio. Eu vou repetir para você. Se você pegar agora e entrar na internet e puser lá hotéis do Catar, e você pegar um hotel lá de 5 estrelas e puser na mesma foto a portão de um colégio chinês, desses colégios maiores, você vai ser dúvida qual que é o hotel e qual que é o colégio, você entendeu? Então, o valor assim é diferente, né? Colégios, por exemplo, nesse colégio que eu fui de 6 mil alunos, você abria, parecia que você estava entrando naqueles filmes de gregos e troianos. O portão era enorme, né? O prédio construído de pedra de 5, 6 andares,
3 campos de futebol no colégio, 50 mesas de tênis de mesa, 2 pistas de atletismo, uma fora do estádio, uma dentro. Então, assim, coisas que assustam bastante o valor que eles dão para a educação, né? A questão também da liberdade, o povo tem menos liberdade, né? Não pode ser muitas críticas, tudo, mas você tem mais empregos. Por exemplo, você acordava de manhã assim no hotel, você olhava a cidade num todo, você via mais que 150 guindastes, aqueles enormes, construindo prédios e construindo empresas, né? Então você percebe que eles estão numa pujança bem maior que a gente, na questão de educação, na questão de ir na rua. Você vê, por exemplo, o cara entra numa loja com você, ele sai da frente da loja, entra no fundo da loja e não fica ninguém tomando conta na frente da loja. Qualquer um que passar ali pegar uma coisa, tudo bem. Só que se você roubar e te pegar, ele vai ser 10 anos de cana trabalhando, certo? Então, apanhando, trabalhando. E os caras falam, você vai apanhar na cadeia. Ou seja, há punição verdadeira, não é uma fraude, né? Então, se você põe educação, se você põe punição, e se as pessoas veem, lógico que também não deve ter problemas, mas se as pessoas veem o governo fazendo autoestradas, fazendo contribuições, colégios, tudo, você fala, bom, você está me dando tudo, por que eu vou roubar? Ou seja, os impostos estão sendo aplicados de maneira parcimoniosa. Aliás, o Uriel entende bem. Lógico que existe corrupção, mas o Uriel, talvez a pergunta assim, que a gente passa nos colégios, que é um comunismo, que não sei o quê, a gente não vê nada, a gente vê até um progresso lá. Então, essa parte, o Uriel, eu acho que deu para responder. Uriel, lá não tem lava-jato, é isso que ele quis dizer. Lá não tem desvio de dinheiro, porque as pessoas têm respeito pelo outro. O que você vê nos países asiáticos, eu já conheci alguns, há um respeito quase familiar com as pessoas. Você sai à rua, há um cumprimento do bom dia, boa tarde, ninguém invade o espaço que não é o seu. Existem regras, como na velha Europa também existe ainda. Não há sujeira na rua, assim. Exato. Lógico, existem alguns lugares, mercados, que você não vê uma higiene, talvez como aqui no Brasil. Tudo bem, isso é um pecadinho. Mas tem a parte também das ruas que não tem sujeira, os jardins muito bem tratados, entendeu? Sim. Então, há uma presença do Estado maior, né? O Estado cumpre o seu papel verdadeiramente, que às vezes a gente está falhando um pouquinho aqui, né? O Estado lá, ele realmente não é que... Ele foi agregador. À medida que ele colocou o comunismo como regime de governo, ele acabou controlando a população. Mas esse exemplo, em países asiáticos onde não haja o comunismo, e existem vários que não têm, Hong Kong, por exemplo, é um comunismo meio disfarçado de capitalismo, né? Porque era inglês, passou em pouco tempo. Então há um processo todo, mas há muito respeito. A essência desses governos, a essência desses povos é o respeito pela família. Como você respeita seu pai, respeita a sua mãe, respeita seu irmão, eles respeitam-se entre si. Então não há essa coisa do Brasil, né? Levar vantagem em tudo, se eu puder dar um golpezinho aqui eu dou. Eu, por exemplo, me lembro uma vez, eu estava na Dinamarca fotografando em frente àquela estátua chamada Mermaid, da sereia, né? Que tem em Copenhagen. E eu esqueci a máquina fotográfica num banco. E saí andando e fiquei 1h30 andando, de repente eu lembrei que eu tinha esquecido a máquina lá. Pensei, bom, não está mais lá, pelo amor de Deus. Voltei correndo e a máquina estava no mesmo lugar. Porque as pessoas entendem que aquilo não lhes pertence a alguém que esqueceu e que vai voltar a buscar. Eu voltei a buscar e tenho a máquina até hoje, porque nunca mais esqueci em lugar nenhum, com certeza. Tá certo. Se esquecesse do Rio de Janeiro, você ia achar duas lá, né? O Carlos Alberto, um abraço para ele. Por que não privatizar os presídios, o senhor Batista? Ninguém quer, pois não dá lucro. Será que não dá lucro? Ninguém vai querer privatizar, né? Ninguém vai querer assumir uma bronca dessa, né? O que tinha que fazer é que os presídios... Como é o nome dele? É o Carlos Alberto. Carlos, o que está errado aqui é o sistema prisional, né? Está muito errado, né? As pessoas... O sujeito que cometeu um delito... E eu não estou defendendo quem cometeu o delito, pelo amor de Deus, hein? Mas o cara... Se a gente não tentar recuperar... O sistema carcerário do Brasil, ele não recupera. Ele forma o cara entra porque roubou uma bicicleta... Sai formado com sai PhD de... PhD. Aí ele escolhe lá qual é o caminho, né? Você vai para o quê? Você quer o quê aqui? Você quer fazer o mestrado em quê? O doutorado, você quer em quê? Então o cara sai assim. Então, na verdade, tinha que ter... Primeiro, eu acho que todo preso tinha que trabalhar. Todos, sem exceção, tinham que trabalhar para produzir, para poder se autossustentar. É isso. O código, que nós falamos aqui já... Penal? O Código Penal, ele é completamente desatualizado, então tinha que ter uma atualização, mas infelizmente a nossa Câmara Federal é essa Câmara que aí está, eleita, vamos lembrar aqui que foi eleita, ninguém foi nomeado lá, todo mundo eleito, então, portanto, a população tem a sua parcela de responsabilidade naquilo que faz, né? Como diz um amigo meu, né? Como diz o Faustão, né?
olha aí o Faustão, né? Urna não é pinico, então as pessoas vão lá no dia e fazem as besteiras que fazem e depois acham que vai consertar. Então, todo o nosso sistema, ele o Brasil, estamos falando da China aqui, o Filé está elogiando, e eu assisto e respeito, mas eu queria me aprofundar mais na China e nos países. Eu falei a verdade, né? Lógico que a gente mora no dia a dia, mas eu perguntei para você falou a verdade de quem esteve lá por um período. Mas eu sou uma pessoa que como Uriel, eu também viajo. Eu viajo e eu pergunto, por exemplo, lá tinha tradutor. Então eu perguntava para os tradutores que estavam me acompanhando, eu perguntava para eles, como é que é a vida aqui? Como é que é na rua? Como é que o governo trata vocês? Então eu perguntava muito disso. Até um tradutor falou assim, pô, tu se interessa pela China? Eu falei, não, me interessa pelo mundo, né? Então assim, a gente pergunta, eu não vou lá para ficar passeando em Hong Kong e não ver, eu fico perguntando. Eu entendi. Entendeu? Quando a gente viaja para esses lugares, a gente pergunta para as pessoas, para o tradutor, para o guia e tal. Evidentemente, a gente vai ter a versão deles, né? A versão deles, você é turista, ele olha para você e vê uma nota de dólar. E para mim também, uma hora de euro. Para o Paulo, então, que é conte, então já viu, né? Ele já vê logo o euro, não vê nem o dólar. Então, o cara vai dizer que aquilo lá, aqui, a China, é o melhor país do mundo. E ele está corretíssimo. É aquele papel dele. É como a gente vê, Paulo, quando a gente sai daqui, vai viajar para esses lugares aí, ele conta, pô, eu moro em São Vicente, pô, sou a primeira cidade do Brasil, pô, né? Eu moro na Ilha Pochá, pô, mas tem os problemas. Não, mas o próprio tradutor, ele falava assim, se você vai no Rio de Janeiro pegar um tradutor, você pode sair de celular na rua? O tradutor não vai ser idiota, ele vai falar, não sai de celular na rua que você vai ser roubado. Agora lá o cara fala, não, você pode sair à vontade. Mas, realmente eu saí à vontade, claro, lá normal. Lá em Orlando, em Las Vegas, em Miami, são cidades, a maioria das cidades do mundo, Bélgica, se você for, é outra cultura. Porque há punição também, né? Exatamente, então. Aí que chegou onde eu queria. Nós precisamos mexer, quando a gente fala do sistema, a pergunta do Carlos, que é muito importante, a pergunta dele, o sistema ele está errado porque lá no seu nascedouro está errado. Então mexe no código, mexe nas coisas. Olha, tem que ter alguém que comece a fazer isso no Brasil. Porque senão, como o Paulo, assim, a gente fica pensando o seguinte, o que eu faço? O que eu espero do meu país para o meu neto? No meu caso, que já sou avô, o que eu espero para o meu neto? Eu fico pensando, será que ele vai poder ir brincar e correr na Itararé ali? Não sei se ele vai poder correr na Itararé. Será que ele vai poder ir a pé até a escola? A minha filha estudava no Duque de Caxias, que é no Jardim Iguaçu, e a gente morava no Jockey Club, a Luciana. E elas iam a pé embora. Agora... Com toda a segurança, inclusive. Então, né? A Luciana nasceu em 89. Então ela estudou no Duque... Sabia que era filho do Luciano Batista? Não, mas não era. Todo mundo saía a pé. Saia a pé. Entendeu? Então, havia respeito. Eu estou dando um exemplo do Duque. Não sei, eu ia para minha escola sozinho, eu ia para minha escola andando. Quem estudava no Duque era chamado de Duquesa. Né? Então, era um colégio muito procurado na cidade. Então, tinha crianças do Iguaçu, do Jardim Paraíso, do Jockey, da Vila Fátima. Então, muita gente ia embora a pé. Agora, estou falando de 90 e bambambam. 90 e pouco, nós estamos em 2017, não dá mais para ir do colégio Armando Vitor Bey, ali na entrada do Jockey, até o Pactaro, não dá para ir do Leopoldo até o outro lugar ali, que é do lado ali, entendeu? Do colégio Leopoldo, ali atrás do fórum, que tem problema. Quer dizer, a gente está indo para um caminho que eu não sei daqui a 15 anos. Como é que vai ser daqui a 15 anos? Então é preciso uma mudança de cultura. Não adianta, a classe política que lá está colocada é colocada pela população. Então é preciso, quando eu falo, vamos fazer as coisas melhores, que realmente é preocupante. O Paulo mora na ilha, eu moro na ilha, eu moro do lado do clube. Então é uma situação um pouco melhor, mas não está livre. Porque a gente vai poder, daqui a 15 anos eu vou poder descer e ir até a Presidente Wilson a pé? Eu não sei, eu tenho dúvidas se eu poder fazer isso. Hoje você pode descer? Hoje eu posso. Eu posso se eu não for com o celular, se eu não for com esse relógio aqui no pulso. Sim. Eu posso. Se não for com uma corrente de ouro, se você quiser ir da Ilha Porchá com o seu relógio e um celular, e você comprar lá no supermercado da Presidente Wilson, você vai a pé? Muito difícil. Corre risco. Mas, só para entender aqui, eu também não posso fazer isso em Santos. Elas não podem fazer isso em lugar nenhum hoje. O Coronel Bezzi, que é meu amigo, lugar nenhum. O Coronel Bezzi levou um tiro atravessando o canal, porque o cara foi buscar a correntinha dele. Coronel, meu amigo, meu irmão, Coronel Bezzi do Exército Brasileiro, levou um tiro.
atravessando por cima com a esposa, com a dona Cristina. Então não é São Vicente, não. O que nós temos não, que fazer, não é localizado, gente, não é ali, não é Guarujá. Não teve menino que morreu aqui em Santos, no ponto de ônibus. Sim, o rapaz, o japonês. Isso. Então, o que nós temos que pensar, a mudança de um país só se dá pelo povo. A mudança que teve na China, pela educação. O povo que fez. Os países da Europa, e aí está um homem aqui que conhece muito, que é o Paulo, e eu adoro ver o Paulo falar, porque eu aprendo. A vida é aprender, né? Quando a gente está com algumas pessoas, eu fico prestando atenção para me aprender. Então a gente sabe que lá não foi um cara que mudou, foi a população que mudou. O povo quis mudar uma situação. Aqui o povo precisa querer mudar. Aqui no Brasil, não estou falando de São Vicente, estou falando do Brasil. Se o povo brasileiro quiser mudar esse país, ele muda. O nosso país, ele é o país mais lindo do mundo, mais abençoado do mundo. Mas a gente destrói o país, a gente destrói a Amazônia, a gente não vigia nossas fronteiras. É ridículo, 11 mil policiais federais no Brasil. Eu vou repetir. São Paulo tem 90 mil PMs, policiais militares, 135 mil policiais civis e mais uns 10 mil da Polícia Científica. Nós temos um efetivo de 140 mil, aproximadamente 140 mil policiais militares, civis e da Polícia Científica. São Paulo. Fora a Guarda Municipal. O Brasil, isso, fora a Guarda de São Paulo, São Bernardo, de Santos e tal, beleza, de São Vicente, Praia Grande e tal. O Brasil tem 11 mil policiais federais. Isso é uma piada. Santos, a Superintendência de Santos, que cuida da divisa com o Rio de Janeiro até o Paraná, tem 100 policiais para cuidar do porto e de tudo isso aqui. Então não dá para levar esse país a sério. Sabe, tinha que ter no mínimo 100 mil policiais federais para fechar as fronteiras, para cuidar. Da onde que vem esses fuzis para o Rio de Janeiro? É pelo mar, gente. Quem é que sabe? A minha filha que é formada em marketing sabe. Eu sei. O governo não sabe que vem pelo mar. É marítimo. Poxa, então, meu Deus do céu, tem que fazer o reforço nas nossas fronteiras. A gente tem que parar de deixar acontecer o que está acontecendo. Drogas e armas vêm basicamente pelo mar. Né? Isso, é mar. Então o que tem que fazer? Tem que reforçar a Marinha, tem que equipar mais a Força Aérea Brasileira, tem que equipar a Polícia Militar, a Polícia Federal. Então tudo isso tem que mudar o sistema carcerário. Então o sistema carcerário tem que ser radicalmente mudado. O cara que foi preso, quem é que foi preso por crimes de um nível? Tem que estar num determinado presídio. Outro tipo de crime, outro presídio. Não pode misturar todo mundo, velho. Os caras tomam. Como é que se criou as facções no Brasil? Se criou assim. Você coloca o forte e o fraco aqui. O forte vai cuidar do fraco. Notadamente porque estavam desocupados, né? Nós temos que fazer uma mudança verdadeira de paradigma. E quando eu digo mudança de paradigma, embora a palavra pareça uma palavra difícil, é mudar a nossa conduta de pensamento. Eu visitei um estabelecimento prisional na Flórida, particular, para te dizer, particular. Fui visitar até com um grupo de juristas que foi até lá conhecer o sistema jurídico do país. Descobrimos que tem aquele juizado de imediato, que você comete o delito, vai automaticamente ao juiz. Alguns dos quais também particulares, não fazem parte do Estado, são pessoas treinadas e doutrinadas para aplicação da pena e para cumprimento da lei. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, todo preso na Flórida obrigatoriamente trabalha dentro do presídio. Segundo, ele faz um curso profissionalizante. Se ele não tiver profissão, ele vai tornar torneiro, ele vai fazer informática, ele vai fazer línguas, ele vai fazer alguma motorista, vai fazer um curso mecânico para aprender. Quando ele sai, ele tem que comprovar que ele está trabalhando. Ele tem que provar não só na carteira. Ele tem fiscais que vão verificar se ele está cumprindo. Então, assim, o estabelecimento prisional lá não forma bandidos, ao contrário, forma cidadãos. Então, a mudança. Se você enrijece as leis, quer dizer, aumenta a pena, como o Eduardo falou agora da China, o cara roubou, vai preso 10 anos, com trabalhos forçados. O cara matou, morre. Horas, acabamos o nosso problema. E a gente dá qualificação para esse pessoal. Você dá educação. Dá educação, exatamente isso. A ideia é essa. Salvar quem quer ser salvo. Exato, você quer ser salvo, você quer aprender, você foi preso, cometeu um erro, errou, natural. Então vamos corrigir. Se a pessoa entra nesse processo, tu não tem nenhum problema, não. E aí, quem sabe, um dia a gente possa voltar a fazer como a tua filha fazia, ir para o Duque, né, a duquesa ir para o Duque, para poder ir com tranquilidade. Aliás, falando em duquesa e duque, amanhã nós temos o príncipe Bertrand de Orleans e Bragança,
Quero lembrar vocês que amanhã o Memorial das Conquistas do Santos Futebol Clube comemora 14 anos, Luciano. Vai ser o aniversário do Memorial, que é o segundo museu mais visitado, talvez, do Estado, em função da prática desportiva. Comemora 14 anos e vai haver a inauguração lá à tarde, às 3 da tarde, no próprio Castelo da Vila Belmiro. Uma inauguração que até aproveito convidar as pessoas. Amanhã, às 3 da tarde, na Vila Belmiro, vai inaugurar-se lá uma nova mostra do Memorial das Conquistas. E São Vicente, através do Instituto Histórico e Geográfico da cidade, vai receber a primeira exposição itinerante do Santos. Então vai sair algumas peças do Memorial das Conquistas, vão para São Vicente, onde ficarão expostas no Instituto Histórico, com entrada gratuita até o dia 30. E nós teremos aí não um duque e uma duquesa, mas teremos o príncipe imperial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que vem amanhã a São Vicente, chegando às 11 horas, para abrir essa exposição, e à tarde, às 3 horas, estará abrindo aqui a exposição de Santos. E às 19 horas também na Vila Belmiro vai ter uma solenidade para parabenizar todos os sócios de mais de 50 anos de clube, né? Então vamos ter 11 horas em São Vicente, lá no Instituto 3 da tarde Histórico, aqui na Vila. E 19 horas no Conselho vai ter uma solenidade para homenagear todos os sócios do clube com mais de 50 anos. Maravilha, sensacional, fenomenal. Deixa eu pegar uma coisa que o Paulo falou. O Paulo visitou lá um presídio lá na Flórida. Né? E eu visitei algumas escolas. Eu fui lá visitar algumas escolas, conhecer como é que funciona o sistema e tal. É muito diferente, né? Biblioteca, tem tudo, né? E algumas coisas importantes que são aplicáveis aqui, que até deixar aqui no ar, aqui, né? Uma escola lá em Kissimmee, por exemplo, ou Kissimmee, né? Alguns chamam de Kissimmee, outros chamam de Kissimmee. Então eu fui lá visitar. Então, para entrar na escola, eu fui com uma autoridade, na época eu estava de deputado, fui conhecer o sistema, e aí você entra na escola, toda a escola tem uma viatura da Polícia Militar, a pista na frente da escola tem uma viatura, então quando você vai entrar na escola, você tem que passar por um policial. E aí as crianças são recepcionadas ali, para o funcionário da escola, e quem tem que levar tem que ser alguém que está cadastrado no sistema lá, a mãe ou o pai. Se houver algum impedimento, a mãe tem que ir lá, o pai, e dizer qual foi o impedimento e quem é que vai substituí-lo. E mesma coisa para retirar. Se por acaso o pai vai pegar a irmã, vai lá pegar seu irmão na escola e chegar no local, não retira. Em nenhuma hipótese, pode ser a avó, se não tiver lá. No cadastro. Então é uma segurança, e fora a escola, a limpeza, o sistema de bancos é dobrável, então quando acaba a refeição, as crianças vão em fila comer, então quando acaba a refeição, o banco dobra e vira um teatro. Sim, eu sei. E tem um palco na alimentação, é multiuso. Então tem um teatro, os bancos, as mesas dobram. Como está essa mesa, essa bancada aqui? Ela dobra e vira um banco para as pessoas assistirem a parte cultural dos alunos. E às vezes vem esse pessoal animar e tal, parte de história dos Estados Unidos, então vem contar, então tem lá o palco que as crianças sentam, e tem rodinha no pé, tudo isso com rodinha no pé, que tem uma trava lateral, eles apertam o botão da trava e aí arrastam para fazer limpeza, para fazer teatro. Então, são soluções muito, muito, muito legais que podem ser adotadas aqui em qualquer cidade do Brasil. Queria agradecer ao Paulo Dório Costa, Luciano Batista, também aqui a Ana Paula Corrêa, minha colega de profissão que ligou aqui para parabenizar o programa, também a dona Júlia e o João, que participaram aqui também, mandando cumprimentos ao programa, e deixar um excelente dia para vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Continue com a nossa extensa programação. Muito obrigado.